Bom dia, boa quarta-feira para todos. Então, hoje entrando em outro assunto, também é relacionado ao mundo invisível, né? Que são os fios espirituais invisíveis. Meixo Sama então explicando ele mesmo, falando, são filetes ou fios energéticos invisíveis e mais rarefeitos que o ar, os quais unem o homem à sua origem divina e às demais pessoas com quem está relacionado. Não pode, portanto, ser desprezado a sua influência em todos os aspectos da existência. Influência. Fio espiritual. Então, como o Meixo Sama explica no ensinamento, nós temos milhares de fios espirituais. Um desses fios nos liga diretamente com o Supremo Deus. Interessante, né? Através desse fio, Deus nos influencia. O problema é que nós temos milhares de fios. Jesus falava, né? Diga com quem andas e te direi quem és. Influência que vem através do fio espiritual. Isso é uma maneira de interpretação. Nós também podemos pensar assim, se eu posso influenciar através do fio espiritual, pode influenciar, deve influenciar de maneira positiva, benéfica, mandando boas vibrações, boas energias, desejando o bem, desejando coisas boas para as outras pessoas. E isso, através do fio espiritual, atinge a pessoa. Tem uma historinha de uma pessoa sobre jorei. E a pessoa que estava ministrando falou, você fica bem quietinho, porque não é só você que está recebendo jorei. Existem milhares de pessoas ou de espíritos recebendo jorei através de você, porque elas estão ligadas a nós através de fios espirituais. Não só as pessoas que a gente conhece nessa vida, mas de todas as outras vidas anteriores que nós tivemos. Isso é muito interessante. Quando nós praticamos o bem, todos, através do fio espiritual, de uma certa maneira, podem se beneficiar. Assim, praticando o bem, tentando melhorar a nós mesmos, nós estamos contribuindo para o bem de toda a humanidade. Afinal de contas, Deus é nosso Pai, então somos todos irmãos. Todos nós, toda a humanidade. Isso é muito interessante. Eu acho que essa é a melhor maneira de se pensar. Uma maneira bem daijo, extremamente daijo, beneficiando toda a humanidade, toda a criação divina. Não é verdade? Continuando. As mais diversas relações se estabelecem entre os seres através de seus respectivos fios espirituais. Tomemos como exemplo o leitor. É incontável o número de ligações que mantém com outras pessoas. Os fios são grossos, finos, médios, longos, curtos, uns conectados ao bem, outros ao mal, porque nós temos dentro de nós um espírito que se chama guardião secundário. Esse espírito é ligado com
as entidades negativas. Enquanto que nossa partícula divina é ligado diretamente com Deus Supremo, afinal é um pedaço dele. Então nós somos influenciados dos dois lados. Recebemos influência, mas nós também podemos influenciar, escolher para onde a gente vai. Mudar o nosso destino e o destino de toda a humanidade. Se tiver força suficiente para emanar essa luz para toda a humanidade, esse pensamento nosso não pode ser tão pequeno, tem que ser grande, no sentido de beneficiar a humanidade inteira, como Meixo Sama, seguindo nosso mestre. Então ele fala que os fios, todos eles exercem constante influência sobre aqueles com quem estão relacionados. Por isso, não exagero dizer que a existência humana é mantida por energias vitais e vibrações recebidas através dos fios espirituais. Aqui Meixo Sama fala mais da influência que a gente sofre, mas nós, como já estamos bem estudados, não é? Já temos consciência que se nós somos atingidos, nós também podemos atingir. Se nós somos influenciados através desse fio espiritual por outras pessoas, nós também podemos influenciar essas pessoas. Não é verdade? É como diz o ditado: pau que dá em Chico, dá em Francisco. Toma lá, dá cá. Então, a pessoa manda ódio, a gente manda amor. Uma energia vai, o amor com certeza vai dissolver esse ódio. Assim que funciona. Não adianta a pessoa mandar ódio, raiva, e eu mandar ódio, raiva também. Vai potencializar tudo isso. E o mundo vai por água abaixo. Né? Depois Meixo Sama fala sobre as variações de espessura dos fios mais grossos. Então, esse fio, ele tem a espessura, a grossura do fio. Ele fala que o mais grosso é o que une o casal, marido e mulher, ou marido e marido, né? Hoje em dia, mulher e mulher. Esse relacionamento entre duas pessoas, sendo muito forte, o fio engrossa. Pode diminuir? Pode diminuir. Como o Meixo Sama fala, quando briga, diminui, perde a luz. Né? Mas quando duas pessoas, uma manda sentimento de amor, de bem-querer para outra, esse fio vai engrossando e ficando com uma luz enorme. Porque é uma ligação, como uma estrada. Essa estrada, como por essa estrada está passando luz, sentimentos da luz, do dia, essa estrada fica iluminada e ela se alarga. É muito interessante. Quando a gente tem, por exemplo, então a Meixo Sama fala, quando é uma pessoa que a gente conhece, tem fio também espiritual. De alguma forma pode influenciar, mas o fio é fininho e não tem assim muita luz, né? Mas um fio mais escurinho. E esse fio, inclusive, pode ser cortado. Se você ficar muito tempo sem ver um conhecido, corta o fio espiritual, não recebe mais influência e também acaba não influenciando. Mas, como nós, como tem um versinho, né, que fala, João que amava Maria, que amava Francisco, que amava não sei o quê, ou seja, todo mundo ligado. Então você ama sua esposa, seu esposo, seu filho tem uma namorada, então o seu fio espiritual com o seu filho vai luz para ele. Então dele vai para a namorada, Por que não?
através do fio espiritual. E o inverso também se dá, apesar que nesse caso temos fios com o filho e com a namorada dele, dois fios diferentes, né? É muito interessante. No fim das contas, fica tudo entrelaçado. Tudo entrelaçado, toda a humanidade, como uma teia de aranha, tudo ligado. Às vezes tem um pedaço que está cortado, não é? Da teia de aranha, a gente vê que a teia de aranha tem pedaço que não está. Mas o que liga em volta está ligando tudo, né? Tudo ligado. Depois o Meixo Sama falando então sobre a luminosidade. A mutação da luminosidade se observa nos fios espirituais, de acordo com a maneira de agir do indivíduo. Sentimento de ódio, então a luz não tem, atinge, esse sonem atinge as pessoas. Atinge como? Através do fio espiritual. Então, se você tem muita raiva da sua mulher, você vai prejudicar sua esposa. Se tem muita raiva do seu filho, você vai prejudicar seu filho, porque o fio é muito grosso, atinge muito. Pai e mãe, né? Filho tem muito mágoa da mãe e do pai, vai atingir. A mãe tem muita raiva do filho, vai atingir, vai prejudicar o filho. A mãe tem muito amor ao filho, vai atingir. O filho tem muito respeito, muito carinho com os pais, vai atingir. Vai atingir. Então ele fala que o fio que une um casal é grosso e brilhante, mas se tiver briga e discórdia, fica fino e perde a luz. E o mesmo conceito se aplica aos demais comportamentos humanos. Então, amanhã nós vamos continuar estudando sobre fios espirituais. E depois de amanhã também tem vários ensinamentos Meixo Sama falando sobre os fios espirituais. Ele fala então que nós temos fios espirituais, inclusive com os objetos. A pessoa adora um relógio, né? Adora aquele relógio. Ganhou do pai, que o avô deixou para o pai deixou para o avô. Relógio de família, de estimação. Então ali fica impregnado, através do fio espiritual, a alma da pessoa que admira muito aquele relógio, trata com muito carinho. Um relógio, uma coisa imaterial. Então a pessoa morre, uma pessoa que tem evidência olha para o relógio, quando olha para o relógio, vê a figura da pessoa que morreu. Porque ainda está ligado no relógio, quando ainda gostava tanto que fica ligado. Interessante. Fica marcada a impressão da pessoa ali. Então, vamos ter em mente isso, que quando nós estamos com sentimentos negativos, esses sentimentos negativos vão influenciar não só as pessoas, mas vão influenciar no mundo espiritual, criando máculas no mundo espiritual. Essas máculas vão se transformar em calamidades. Numa cidade onde todas as pessoas são reclamonas, reclamam do calor, reclamam do frio, reclamam do prefeito, reclamam do vereador, reclamam do patrão, reclamam do empregado, reclama da casa, reclama da rua que é suja, reclama do vento, reclama do bom tempo, reclama de tudo. Muitas pessoas assim, aglomerados, essa cidade está afadada a ocorrer uma grande limpeza, porque vai juntar muita nuvem no mundo espiritual acima dessa cidade, e isso para dissipar vai ter que ter uma purificação. Essa purificação se manifesta através de grandes tempestades, terremotos, maremotos, enchentes, incêndios e assim por diante. Nós somos influenciadores do mundo, tanto físico quanto espiritual. Então nós temos que cuidar daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente fala,
das nossas atitudes, dos nossos comportamentos. Tudo isso é muito importante. Tudo isso é uma forma que a gente tem de dedicar. Não precisa estar na igreja para dedicar para Deus, para construir o reino do céu na terra. Você pode, mesmo não indo na igreja, fazer essa dedicação. No budismo, tem pessoas que passam a vida inteira orando pela humanidade. A vida inteira. Entra no mosteiro bem criancinha, monge, e aí o abade, a pessoa que é o responsável, enxerga naquela pessoa a capacidade que ela tem de orar, de fazer aquela oração ir bem longe, esse kototama. E aí essa pessoa então é escolhida entre esses monges e fica num lugar especial e fica o dia inteiro ali fazendo oração por toda a humanidade. Graças a Deus ainda tem isso, né? Um pouco da era da noite, que a pessoa não tem outra vida, né? Só rezar também não dá, né? Tem tanta coisa boa para fazer, né? Apreciar a natureza, passear por um jardim, ir a museus, ver filme bom, apreciar a arte, né? Tá bom? Muito obrigado. Uma boa quarta-feira para todos. Lembrar que hoje, 19 horas, tem a nossa 7ª aula sobre sabedoria. Muito obrigado.